Vamos lá. Não cai, ainda bem que não cai, que é muito chato. No PSS é figuras de linguagem, mas vai cair no socioeducativo, né? Se eu não li o edital errado, embora eu li bem corrido, mas está lá, figuras de linguagem. Então eu vou falar as principais figuras de linguagem que caem, tá? As outras eu não aconselho vocês a estudarem, porque assim, eu coloquei no mapa muita figura de linguagem. Tipo assim, a gente tem umas 70 figuras de linguagem, né? E aí eu coloquei aqui, vamos colocar umas 20, 25. Né? Essas 20, 25, 6 e 7 são importantes. Tranquilo, pessoal? Não recomendo, expressamente não recomendo estudar as outras. Então a gente fica com o top 1 e 2, metáfora e metomínia, beleza? Depois a gente vem para silepse, sinestesia, prosopopeia, zoomorfismo, catacrese, onomatopeia, isso a gente já vê lá na formação de palavras, eufemismo, hipérbole, ou ironia, por mais óbvio que pareça, cai bastante ironia, tá? Paradoxo, tá bom? Elipse e zeugma. Esses outros aqui, assonância, literação, paronomásia, anáfora, policídeto, assíndeto, hipérbato, gradação, apóstrofe, apócrife, realmente eu não aconselho vocês, se bem que tem na audioaula. Então, assim, tem que ser inteligente. Eu coloquei isso tudo aqui, foi coisa minha, eu deixo bem expresso aqui, é coisa minha. Achei interessante, eu quis colocar, são um pouco, né, probleminhas, né? Mas o que cai de fato é isso aqui, ó, metáfora. A metáfora, gente, é uma comparação, mas no sentido ali conotativo. Vamos começar então? Sentido conotativo. Tá gravando? Beleza. Gente, sentido conotativo e sentido denotativo. Esquece isso não, tá? Sentido conotativo e sentido denotativo. Pessoal, sentido conotativo e denotativo. Denotativo é o sentido real e o sentido conotativo é o sentido figurado. Beleza? É o sentido que não é real. Então, por exemplo, quando eu falo, olha aqui um prego, né? Aquele objeto pontudo que tal, você martela e tal. Agora, quando eu falo, você é um prego. Então, martelei o prego. Você é um prego. Aqui eu estou usando a palavra prego para te chamar de chato. É o sentido conotativo, no sentido figurado. Não estou usando o significado real daquela palavra. Beleza, pessoal? Então, isso que quer dizer aqui. A metáfora, ela te compara com uma coisa conotativa, com uma coisa irreal. No sentido figurado. Por exemplo, Maria é uma flor. Tem até um como aqui oculto, né? Maria é como uma flor. Cara, no mundo real, tem como uma pessoa ter o mesmo corpo que uma flor, anatomicamente? Não. Por isso que é uma metáfora. Sua língua corta, ou sua língua é uma navalha. Tem como uma língua de uma pessoa ser uma navalha? Não, mas está comparando com uma navalha. Que a língua corta como uma navalha. Entende? É uma comparação conotativa, ou se você quiser melhorar para você entender, é uma comparação irreal. Ela é uma pérola. Tem como ela de fato ser uma pérola? Não tem. Então a metáfora é simplesmente você compara algo, uma pessoa, com um negócio que de fato não tem como ela ser. Mas quando ela fala que ela é uma pérola, se entende que ela é preciosa, que ela não é qualquer pessoa. Quando eu falo que a sua língua é uma navalha, você entende que a língua do cara é bem afiada, como se fosse cortar alguém. Você entende que ele é linguarudo, fofoqueiro, talarico, X9. Quando eu falo que a Maria é como é uma flor, tá bom? Você sabe que ela é doce, ela é meiga, ela é gentil. Então, isso é a metáfora. Qual a diferença da metáfora para símile, ou comparação? A primeira, aqui, a primeira diferença é que na comparação, o como ele aparece. Ele está escrito. Diferente da metáfora, que você não vê ele escrito em lugar nenhum. E aqui é no sentido denotativo, é no sentido real. A Maria é como a Ana. Isso é uma símile. Tem como a Maria ser como a Ana? Tem, ela tem o mesmo jeito da Ana. Né?
tá? Ela é como a fulana, né? Então, isso aí já é uma símile, uma comparação, né? Olha lá, beijou-a como se fosse a única. Viu? Como é que agora é uma comparação no mundo real? Quando é uma comparação no mundo real, você chama de comparação mesmo, tá? Então, metáfora é isso. Beleza? A alegoria eu coloco aqui um conjunto de metáforas, né? A vida é como um rio. Tem como a sua vida ser como um rio? Não tem. É quando não seca no mar, deságua nos sonhos, né? Então, aqui está associando a morte com o mar, está associando o rio com vida. Então, um conjunto de metáforas vai formar uma alegoria, mas isso não cai muito, não. Metáfora, ficou bem entendido? Pega um exemplo e decora. Maria é como uma flor. Você compara uma pessoa, geralmente, né, com uma característica, né, como um objeto, como ali uma planta, por exemplo, né, um ser vivo ali de outro reino, de outra classe animal, e que não tem como nunca na vida real ela ser como aquilo que está sendo comparado. Fechou? Pelinha. Oh, caramba. Vamos lá. Metomínia. É só decorar isso aqui. Substituição de um sentido por um outro. Tem outros nomes, tá? Você pode decorar só metomínia. Perifrásio antonomásia, né? Por exemplo, quando eu falo assim, meu irmão, eu voltei da cidade maravilhosa. Todo mundo sabe que é Rio de Janeiro, só que eu não quero escrever Rio de Janeiro. Qual foi a figura de linguagem que eu usei quando, em vez de falar Rio de Janeiro, eu coloquei cidade maravilhosa? Metáfora? Metomínia? Paronomásia? Né? Ali, ó, metomínia. Beleza, pessoal? Nossa, aquela menina lá, aquela moça, ela é a rainha dos baixinhos. Você já lembra, né? Quando você lê, você já lê Rei do Futebol, Lei Maria da Penha. Aí você já lembra daquela lei, né, que fez para proteger a violência doméstica e tal, do sexo do gênero feminino e pá, né? Então aí nós temos vários tipos de metomínia. O autor pela obra, conteúdo pelo continente, inventor pelo invento, símbolo pelo simbolizado, parte pelo todo. Gente, vocês não precisam decorar isso tudo. Mas é legal você passar o ouvido, passar a visão, né? Ele nunca leu Machado. Não, você não está lendo a mente do cara. É porque o Machado é um escritor. Então ele substituiu o autor pela obra. O certo seria que ele nunca leu os livros de Machado. Mas eu não quis escrever livro, coloquei só Machado. Tem como o cara é o cartomante que está lendo a cabeça do escritor Machado de Assis? Não. É os livros. Conteúdo pelo continente, né? Em vez de você falar assim, comida, muita comida, né, que é o conteúdo, você troca pelo continente, que é o mais abrangente. Comi 2 pratos. Não tem como você comer 2 pratos, entende, gente? E você viu que não está comparando nada? É porque os nomes são parecidos. Metáfora e metomínia, né? Met é de mudança, tá? Meta é de mudança. Só que aqui tirou a vogal, o A, né? O vogal temático, colocou um O. Então, metáfora, fora, comparação, tá? Mudança comparativa. Metomínia, né? Então, mínia, de... Aqui, ó, tá dentro do espectro menor. Mudança menor, beleza? Então, olha lá. Inventor pelo invento. Em vez de colocar telefone, o telefone permitiu a comunicação, não, eu coloco o inventor no lugar do invento. Bell, que foi o criador do telefone, né? Graham Bell, né? Graham Bell, né? Ele permitiu a comunicação, sacou? Símbolo pelo simbolizado. Em vez de colocar o simbolizado, eu coloco o símbolo. Nunca abandone a cruz. Não quer dizer que você tem que ficar carregando a cruz. Quer dizer que você não pode abandonar Jesus. Parte pelo todo. Olhos espertos indicam a porta. Material pelo objeto. O cristal tinia sobre a mesa. Não é o cristal, gente. É o copo. Mas aí, em vez de colocar copo ou a taça, eu coloco de que ele é feito. O material de que é feito? Cristal. Parte pela pessoa. Essa é bem tranquila. Aqui, ó. Pediu a mão dela em casamento. Ah, quer dizer que você só quer ficar com a mão dela. Tipo a família Adas, né? Da mãozinha. Não, você quer ela toda. Mas aí você pediu a mão dela em casamento. Mas você substituiu o todo por uma parte. Singular pelo plural. Os brasileiros são uma nação. O brasileiro é uma nação. Beleza? Então, aqui, tira esse O, coloca o E aqui, ó. O brasileiro é uma nação. Nação está no plural. Brasileiro está no singular. Enfim, gente. A metomínia você substitui
Beleza? E quando você faz a substituição, dá para você entender o que, que ele está dizendo. Você lembra do que ele quer dizer, né? Nunca abandone a cruz. Você entende que ele está falando para não abandonar Jesus. Cidade maravilhosa, você sabe perfeitamente qual cidade é. Beleza? Então, metáfora faz uma comparação que irreal. A metomínia substitui um nome por outro, e mesmo esse nome que está sendo substituído, você vai lembrar dele. Gente, silepse nós temos três tipos, de número, gênero e pessoa. A banca pede, coloca, identifica a silepse de gênero, a frase que tem a silepse de gênero. A silepse é a norma coloquial. Você vai ver muita coisa que eu vou falar aqui que está errado, não é assim que escreve. Mas enfim. Então ela concorda com a forma e não com a gramática, tá? Então aí, gente, número é o seguinte. Primeiro você tem que saber o básico de sintaxe. Sujeito, verbo, predicado. O casal é o sujeito. Como é que você faz para identificar o sujeito? Pega o verbo, que é o X9, usa o complemento também, né, de partícipe do X9, e o que ele responder vai estar imediatamente atrás dele. Ó, quem resolveram casar? Hein? Quem que resolveram? Ó, o casal. Então a resposta está imediatamente atrás da pergunta. Quem resolveram casar? O casal. Esse é o sujeito. Beleza? É quem resolveu casar. Gente, percebe que o verbo está no singular, casal. É um coletivo, mas está no singular. Né? Não os casais, não, o casal. Só que o verbo está no plural. Olha que doideira. Geralmente na concordância verbal a gente vê que se está no singular o sujeito, o verbo também está no singular. Então o casal resolveu casar. Essa é a norma culta. A silepse ela não obedece à norma culta. Então o casal resolveram casar. Isso aqui é uma silepse, uma mudança de número, aonde o verbo não era para estar no plural, porque o sujeito está no singular, logo o verbo era para estar no singular, mas ele está no plural. E aí aconteceu um fenômeno que é a silepse de número. Beleza? A silepse de gênero. Número é singular e plural. Gênero é masculino e feminino. O sujeito está no feminino. E o predicado, que é como se fosse o complemento do verbo, tá, gente? Verbo de ligação, nós temos aqui o complemento, né? O predicativo do sujeito.
Perdão aí, pessoal. Vamos voltar aqui. Então, nós temos aqui um sujeito que está no feminino, Vossa Alteza, mas olha que interessante. Vossa Alteza pode ser tanto se referir a um príncipe como uma princesa, por exemplo. Então, como é que eu sei se é um príncipe ou uma princesa? O complemento está entregando, ó, enganado. Então, eu sei que Vossa Alteza se refere a um príncipe. Mas Vossa Alteza, esse Vossa Alteza aqui, é um pronome de tratamento feminino. Só que esse pronome feminino é os furos do português, né? Pode ser usado tanto para um agente masculino quanto para um agente ali feminino. Vossa Alteza está enganada. Então, nós temos uma silepse de gênero. Sujeito no feminino, masculino, complemento invertido, né? Se o sujeito está no feminino, complemento masculino. Se o sujeito está ali no masculino, complemento feminino. E agora é a silepse de pessoa, aonde o sujeito está numa pessoa e o verbo está em outra pessoa. E aí, antes, né, da gente falar aqui do exemplo, como é que você sabe qual está em qual? Você pega, por exemplo, primeira pessoa do singular, eu, escreve aí. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele. E agora primeira, segunda e terceira do plural, nós, vós, eles. Você gravou isso aí é a base do pronome no áudio ali de introdução, no vídeo aula de introdução aos pronomes. Eu falo, eu, tu, eles. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular, nós, vós, eles. Primeira, segunda, terceira pessoa do plural. E aqui você vê, ó, os brasileiros, está na terceira pessoa do plural. Né? Os brasileiros, né? Eles, os brasileiros. E o verbo está na primeira pessoa do plural, né? Nós, né? Nós somos. Você vê então que o sujeito brasileiro está na terceira pessoa, que são eles, né? Eles, os brasileiros, né? Olha aí, terceira pessoa. Nós, vós, eles. Eles, os brasileiros. Somos honestos, né? Deveria ser na terceira pessoa o verbo também. São honestos. Mas não. O escritor lá, ele quis colocar na forma coloquial. Sujeito, na terceira pessoa, eles. Eles, os brasileiros, são honestos? Não, colocou na primeira pessoa o verbo. Os brasileiros somos honestos. E ocorreu uma silepse de pessoa. Beleza, pessoal? Dá pause, faz exercício, erra, volta de novo na metáfora, na metomínia com áudio, faz exercício, erra. Aí a gente vem para a segunda parte. Outros que também caem em prova, sinestesia, mistura sentidos vitais. Você tem 5 sentidos vitais: visão, audição, tato, paladar, beleza? E ali o olfato, o cheiro, beleza, pessoal? Então, quando mistura com ali sensações. Olha lá, soava docemente. Então, soava, audição. Se soava, o sino soava docemente. Opa, audição, docemente, paladar. Então, funde sentidos vitais. Olha lá, olhava friamente, visão, paladar. Como é que você sabe se algo está frio ou quente? Não se experimenta. Né? Cheiro doce, olfato, cheirando, né? E doce, doce, paladar. Beleza, pessoal? Então, muito cuidado, tá bom? Ele funde sentidos vitais. Prosopopeia dá características humanas a um ser irracional. As rosas não falam. Né? Tem uma parte na Bíblia que Jesus fala, né? Se não forem enviados, eu mesmo, né? Mando ali que pedras falem. Isso aí é uma prosopopeia. Pedra não fala. Jesus ali ele está dando uma característica humana, a fala. Beleza, pessoal? Isso aí só pode ser ali exercido por seres humanos, né? A junção de letras formando morfemas que formam palavras. Então, a prosopopeia é uma característica humana a um ser irracional, a um ser abstrato que não existe. O amor, ele geme. Não, amor é um sentimento, né? É um substantivo abstrato. Ele não pode gemer, né? Um ser inanimado, irracional, pedra, é inanimado. Zoomorfismo. Agora é o ser humano sendo assemelhado a um animal. Um homem anda devagar como uma tartaruga. Gente, aí eu paro. Quem está estudando mais tempo figuras de linguagem já me fez essa pergunta. Nós, numa mesma oração, numa mesma frase, você não precisa saber a diferença disso, né?
mas nós podemos ter várias figuras de linguagem. Mas sempre nós vamos ter uma que vai se sobressair. Por exemplo, um homem anda devagar, como uma tartaruga anda. Nós temos aqui uma comparação, é uma símile. É uma comparação que é plausível, está falando do andar do homem, ele anda como uma tartaruga, beleza, então pode ser uma comparação plausível. E nós também podemos usar os homofismos, aí a gente pega tipo no direito, na especialidade, a gente aplica o Código Penal ou as leis especiais. Se é um caso de violência doméstica, em vez de usar o Código Penal, a gente usa a Maria da Penha, por exemplo. Né? Aqui é a mesma coisa, é um caso mais específico. Está comparando o ser humano com um animal. Nós temos uma figura de linguagem específica para isso, que é o zoomorfismo. Onomatopeia, isso é bem tranquilo. Reprodução de sons, e aí você escreve esses sons. Tic-tac é o som do relógio, bem-te-vi, tem uma ave que bem-te-vi, você escreve isso. Ati, você está ali escrevendo um espirro. Beleza? Isso acontece muito nos gibis, quando toque-toque na porta, né? Quando tem ali chorando, sniff. Isso acontece muito em gibi. Quando não tem como, um barulho ali, e para você entender que está acontecendo aquele barulho no gibi, ele escreve aquele barulho por escrito. E eu vou te dar uma curiosidade. E o plural de tic-tac? Você flexiona o último, tic-tacs. Se eu estou batendo na porta várias vezes, toque, toques, é o último que você vai variar. Beleza, pessoal? Catacrese cai muito também, coloquei até de azul. Na falta de um termo específico, tem acento no si, tá? Corrige aí. Você pega o empréstimo de uma outra palavra. Por exemplo, eu sempre gosto de memorizar exemplos no português. Por exemplo, embarcar no avião. Meu irmão, embarcar é um termo usado para o navio. Você não embarca no avião, mas tem uma palavra específica que se refira à entrada, a entrar no avião, não tem. Então, embarcar no avião. Tá valendo. Quarentena. Antigamente, a quarentena, pessoal, era um período de 40 dias que você ficava em observação. Hoje, a quarentena é um período de isolamento, mas que não necessariamente 40 dias. A quarentena é um período por quanto ficar ali a questão infecto-contagiosa daquela doença. Mas não quer dizer que você vai ficar 40 dias. A mesma coisa é no antivírus. A quarentena é onde se isola os vírus por um determinado período de tempo, mas não quer dizer que é 40 dias. Beleza, pessoal? Cabeça de gado. O gado não tem um nome próprio para a parte superior ali, onde tem as orelhas, os olhos, então você fala cabeça. O pé do vaso. O vaso tem pé, gente? Não tem. Mas tem algum termo para falar da base ali, se referir especificamente? Não tem. Então, o pé do vaso. A catacrese é o seguinte, não tem um nome para aquilo. Tá, pega um outro ali, mais adequado, e joga. E é isso aí mesmo. Sapato de bico fino. Sapato tem bico, gente? Bico de pato? Não. É para se referir àquela ponta ali, né? Em vez de colocar sapato de ponta fina, coloca bico mesmo, né? Enfim, catacrese, muito importante. Eufemismo não é efeminismo, não, gente. Né? Os efeministas, não. O eufemismo, ele suaviza expressões desagradáveis. É interessante você memorizar. Ele entregou sua alma a Deus. Para não dizer que ele morreu, eu quero suavizar. Né? Então, ele entregou sua alma a Deus. Ele suaviza, ele mitica. Suaviza, mitigar, né? Expressões ali, tá bom? Desagradáveis. Hipérbole, exagero. Comi 1000 cachorro-quentes. Tem como você comer 1000 cachorro-quentes? Não tem, gente. Chorou um rio de lágrimas. Né? Outra hipérbole aqui. A vida inteira eu desejei isso. Então, desde que você nasceu, deu o primeiro suspiro, você já desejava isso. Né? Ser guarda, ser policial penal, ser policial socioeducativo. Meu irmão, você não sabia nem cagar, limpar o cocô, mijar? Então, como é que a vida inteira você desejou isso? Como é que você chora um rio de lágrimas? Um rio de lágrimas. Como? Vai desidratar, hein, filho? Rabdomiólise, hein? Pessoal, elipse, eu já falo isso em verbos. A elipse é a omissão de um termo que não foi citado no texto. Por exemplo, isso eu pego muito na sintaxe, tipos de sujeito. O sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Está escrito assim na prova, sou feliz. Cadê o sujeito aqui? Ele não está escrito. Mas você consegue subentender que quando falo sou feliz, quem é o sujeito? O sujeito que não está escrito, é o sujeito oculto eu.
Isso é uma figura de linguagem, você omitiu uma palavra. Não teve prejuízo sintático, você entendeu perfeitamente quem é feliz, mas não está escrito. Por exemplo, somos felizes. Não está escrito, mas você sabe que é o nós somos felizes. Sacou? Então, a elipse omite um termo, não tem prejuízo sintático, semântico, tá? Não prejuízo, sintático não, semântico. Não há prejuízo de significado, de compreensão. Zeugma. Então, elipse é omissão de um termo não citado anteriormente. E a zeugma? Também é omissão de um termo, mas que já foi citado anteriormente no texto. A zeugma é muito bom na redação, é muito boa na redação. Eu fiz uma silepse aqui, né? Zeugma no feminino e falei bom, né? Predicado no masculino. Uma silepse de gênero. Opa, feminino com masculino, ó. A zeugma é um recurso bem top, porque você não quer ficar repetindo um verbo ou uma palavra, você usa ali, por exemplo, uma vírgula para omitir aquela palavra, né? Você usa até um pronome relativo para retomar, né? A casa de Pedro, que é empresário, foi demolida. Para você não ter que repetir o Pedro de novo, você cola que, né? A casa de Pedro, né, que foi demolida. Pedro, que é empresário. Você não tem que ficar repetindo Pedro. A casa de Pedro, vírgula, que é empresário, vírgula, foi demolida. E aí você não fica repetindo Pedro, Pedro, para, Pedro, Pedro, para, esse Pedro é uma parada, entendeu? Olha aqui, uns preferem a paz, vírgula. Outros preferem a guerra, vírgula. Outros estão em cima do muro. Outros preferem ali ficar em cima do muro, isentos. Pra você não ficar repetindo preferem, coloca uma vírgula ali, ó. Uns preferem a paz, vírgula. Outros a guerra. E aí você omitiu o verbo preferir. Você é tão inteligente quanto eu sou. Você já repetiu o verbo ser, ele é, no presente. Para que você vai repetir ali, né, de novo, sou, né, que também é o verbo ser, de uma outra forma escrita? Que a gente falou lá nos áudios de verbos, nas videoaulas de verbos, né, aprofundando os verbos anômalos, muda totalmente o radical aqui, ó, verbo é, verbo sou, é verbo ser, gente. Formas diferentes. Beleza, pessoal? Então, não vejo muita recorrência em prova de elipse e zelo, mas é legal você ter uma noção disso. Antítese e paradoxo. Tanto antítese quanto paradoxo, são ali termos opostos. Antítese são termos opostos, mas tem nexo, tem sentido, tem coerência. O paradoxo são dois conceitos opostos que não têm nexo, é totalmente ilógico o que você está falando. Por exemplo, bem e mal se confundem. Ele está querendo dizer que você tem que tomar cuidado, porque uma pessoa boa, uma pessoa má, pode se passar por uma pessoa boa. Cuidado. Bem e mal são conceitos opostos. Mas essa frase, bem e mal se confundem, tem uma coerência? Você entendeu o que ele quis dizer? Sim. Olha aqui, cabelos longos e ideias curtas. Longo é o contrário de curto. Confere? Antônimo. Mas você conseguiu entender? Teve uma coerência, teve um nexo de raciocínio. Cabelos longos, ideias curtas. Teve. Então isso é uma antítese. Agora, quando você fala nada com nada, coisas opostas, mas não tem nada com nada, sinto-me solitário nessa multidão. Meu irmão, Ross, mas ele tá falando e tá, mas isso aí num contexto lá e tudo bem. Agora, se eu pego a frase só, estou solitário nessa multidão, não tem nenhum contexto ali falando que, né, ele tem rodeado de pessoas, mas ele se sente, né, não tem nada falando, é só a frase. Cara, sem nexo. Como é que você tá solitário se você tá ao redor de uma multidão? Entende? Amor é fogo que arde sem se ver. Como assim, cara? Como assim? É fogo, meu filho. Vai arder. Não tem lógica o que você escreveu. Claro que isso aqui é uma poesia e tal, né? O escritor, ele tem essas licenças poéticas para escrever essas coisas. Mas é algo totalmente sem nexo. Concorda? Então, pessoal, deixa eu ver. Ironia. Ironia é bem tranquilo. A gente já faz isso no nosso dia a dia. A gente só não sabe que ironia é uma figura de linguagem, né? Aquele amoroso e confiável bandido, né? Ou é uma ótima mãe, deixa as crianças sozinhas em casa e vai para o bar encher a cara. Óbvio que ele está sendo irônico, é um deboche, é o sentido contrário do habitual. Todo mundo sabe o que é ironia. Também sarcasmo, também, né? É uma figura de linguagem fácil, cai em prova, tá, gente? Fica ligado nesses aí que eu falei com vocês. Os que eu não falei realmente não preciso estudar. Fechou? Reassiste o vídeo, faz exercício, erra muito, reassiste, faz exercício, erra muito, audioaula, erra, chega na prova, é igual chegou no assistente socioeducativo, eu errei,
a primeira questão, acho que era a primeira questão, ou a última questão. Eu interpretei um negócio e era outra coisa, caiu figura de linguagem lá, né? Eu lembro de uma charge, né, que a polícia estava dentro da maternidade para prender, antes que cometesse o crime e tal. E eu fiquei entre duas, eu marquei uma e era a outra que eu fiquei, e é assim mesmo, tá? Acontece. Às vezes a questão é muito bem elaborada, às vezes é mal elaborada, às vezes bem ou mal dá uma dúvida, mas é isso aí. Fazer exercício, chegar lá na hora, a probabilidade de acertar é maior. Então, de 5 alternativas, quem duvida em duas, mas aí eu quis que eu errasse ali e é isso aí. Beleza? Fechou? Bons estudos para vocês. E é isso aí, fechou.